Olá, alunos do sétimo ano. Nessa videoaula de número 29, nós vamos corrigir os exercícios de aplicação da página 113 do livro. O exercício número 1 é uma opinião pessoal de vocês, então a gente vai deixar para corrigir no chat, tá bom? Porque ele pede o significado de algumas coisas que a gente já vem trabalhando e a gente já vem falando. Significado de incógnita, de conjunto universo, de raiz da equação, conjunto solução e conjunto vazio. Então, vocês vão responder com as palavras de vocês. No exercício 2, ele já me dá uma equação e ele quer que vocês reconheçam o primeiro e o segundo termo. Então, ó, como a gente viu lá na videoaula, esse que está do lado esquerdo do meu sinal de igual é o meu primeiro termo. Quem está à direita do sinal de igual é o meu segundo termo. Então, aqui ficaria 5x mais 6, e agora do lado direito 3x mais 2 é o meu segundo termo. Então, aqui vai 3x mais 2. É só para fazer isso nesse exercício. Então, aqui, ó, do lado esquerdo, 10 menos 2x, 10 menos 2x é o meu primeiro termo, e o meu segundo termo é o 5x. Agora, nessas outras duas linhas, vocês têm que fazer a operação inversa. Então, ele dá o primeiro e ele dá o segundo termo, e ele quer que vocês montem a equação. Então, vamos lá. Se esse aqui é o primeiro termo, eu vou colocar do lado esquerdo. Então, 10x menos 3, que é igual a quem? Quem tá lá no segundo termo é o 25. A mesma coisa nessa linha. Esse aqui é o primeiro termo, então tá 15 menos x. E esse aqui é o meu segundo termo, então é igual a 25 menos 4x. Nesse exercício não precisa resolver a equação, apenas para montar ou desmembrar o primeiro e o segundo termo. No exercício 2, ele pede que a gente verifique se menos 3 é a solução dessa equação aqui. Ele está falando para nós que o conjunto universo é o conjunto dos inteiros. No conjunto dos inteiros, eu tenho números positivos e negativos, né? Essa letra Z aqui representa o conjunto dos inteiros. Eu tenho os números infinitos para o negativo e infinitos para o positivo. Então, se ele está falando que ele quer verificar se menos 3 é a solução, ele está falando que x é igual a menos 3. E a gente tem que verificar se a igualdade é verdadeira quando x é igual a menos 3. Então, no lugar do x, eu vou colocar menos 3. Então, ó, 6 vezes menos 3 mais 26 é igual a 8. Nessa primeira linha, eu não fiz nada. Eu só substituí o menos 3 no lugar do x, porque o problema falou que o x é menos 3. Então, agora vamos multiplicar. 6, quando ele não tem sinal, ele é positivo. Mais, que multiplica menos, é menos. 6 vezes 3 é 18. E agora eu vou copiar o restante da equação. Então, agora eu tenho, ó, menos 18 mais 26. Eu devo R$18, eu tenho R$26. Então, eu fiquei ainda com R$8. Então, 8, que é igual a 8, a igualdade é verdadeira, então esse realmente é a solução. Então, você vai responder, menos 3 é solução da equação. Na página 114, o exercício 4, ele vai dar a sentença em língua portuguesa e ele quer a sentença matemática. Então, ele quer a nossa equação em álgebra que corresponda
a frase em português. A gente tem muitos exercícios assim no livro do Koch e esse é mais um, tá? Então, vamos lá. Na letra A, ele fala, na letra A ele fala, o triplo de um número inteiro x mais 5 é igual a 17. Então, o triplo de um número inteiro, se eu não sei qual é esse número, x é o número que eu não sei, o triplo é 3 vezes x. Então, o triplo de um número inteiro mais 5 é igual a 17. Então, essa seria a equação da letra A. Na letra B, é o antecessor, nós já conversamos sobre isso. Quando eu falo que é o antecessor, é x menos 1. Quando eu falo que é o sucessor, porque é o próximo, é x mais 1. Então, o antecessor é x menos 1, é igual a 45. Então, a equação da letra B fica essa. Na letra C, o sucessor de um número inteiro x é igual ao dobro deste mesmo número x. Então, quem é o sucessor? X menos 1 é o antecessor, x mais 1 é o sucessor. Então, o sucessor de um número inteiro x é igual ao dobro desse mesmo número x. Então, dobro vezes o número x. Ó, o sucessor é o x mais 1, é igual ao dobro desse mesmo número x. Então, 2 vezes x. Na letra D, é o quádruplo. Se é o quádruplo, é 4 vezes alguma coisa. O quádruplo de um número racional y. Então, agora, mudou só a letra. É a incógnita que mudou, né? Então, 4 vezes y é igual a 108. Então, 4 vezes x é igual a 108. Então, essa é apenas a tradução para a matemática das frases que ele pede aí no livro, tá bom? O exercício 5 é uma resposta pessoal. Então, a gente deixa para corrigir no chat, tá? Ele pede uma equação onde o conjunto de solução seja vazio. Então, vocês vão pensar um pouquinho no chat, a gente corrige. O exercício 6, ele traz uma equação que a gente não vai estudar ainda, que é elevado ao quadrado. Mas é pra gente pensar um pouquinho. E a gente vai pensar um pouquinho daquela forma que a gente aprendeu raiz quadrada. E ele fala assim, ó. Por estimativa de dois números inteiros que sejam a raiz dessa equação, ou seja, que tornam a igualdade verdadeira ao substituir a incógnita x. Então, ó, se aqui é x elevado ao quadrado, eu tenho que pensar na potência elevada ao quadrado. Qualquer número elevado ao quadrado tem que dar esse número aqui, ó. O número que eu vou substituir no x tem que dar 9. Tá, então vamos pensar. Todo mundo já sabe que 3 ao quadrado é 9. Ah, tá. Então, pronto. 3 ao quadrado é igual a 9. Então, portanto, esse x é igual a 3. Tá, só que eu tenho mais uma possibilidade. Se eu estou dentro do conjunto dos racionais, dos inteiros, porque o inteiro está dentro do racional, ele admite também solução negativa. E aí, se eu fizer isso, ó, menos 3 elevado ao quadrado, também vai dar 9? O que vocês acham? Então, vamos fazer. Menos 3 elevado ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Então, vai ficar menos vezes menos, que vai dar mais. Eu não preciso escrever, sinal positivo. 3 elevado ao quadrado, 9. Então, para essa solução, também pode ser menos 3. Então, portanto, também pode ser x igual a menos 3. Então, essa equação, ela admite duas soluções, uma positiva e uma negativa, tá bom? Então, a solução ficou, pode ser o mais 3 e também o menos 3. Qualquer uma das duas é a solução para esta equação do x ao quadrado igual a 9.
No exercício 7, ele fala assim: em qual das equações indicadas a escolha dos números naturais? Isso é importante, entender o que ele está pedindo. Ele está falando para nós que o nosso conjunto universo são números naturais. E quais são os números naturais? Então, é a partir do 0, 1, 2, 3, infinito. Só que eu só tenho números positivos. A partir do 0, os números positivos. Então, gente, se der número negativo como solução das equações, não serve. Se der número fracionário como solução das equações, também não serve, porque esses números são todos, exatos, eles não têm decimais e nem fração, tá bom? Então, vamos lá. Na letra A, se eu pensar aqui, para resolver essa equação, para eu descobrir quanto é o meu x, quanto dividido por 7 vai dar 2? O x teria que ser 14, né? Se eu fizer, deixa eu pôr em outra cor. Se eu fizer 14 dividido por 7 é igual a 2. Então, esse x aqui é 14. 14 é um número que está dentro do meu conjunto dos naturais. Se eu continuar aqui, eu vou ter o número 14. Aqui, 8 vezes qual número vai dar 48? Aí, eu vou pensar lá na tabuada. 8 vezes qual número vai dar 48? Então, eu vou substituir aqui 8 vezes 6, que vai dar 48. Então, x é 6. O x também pertence a esse conjunto. Agora, vamos pensar aqui, 9 mais que número vai dar 5? Eu posso somar 9 com qualquer número, nunca vai dar 5, porque 5 é menor que 9. Então, não está dentro do naturais essa solução. Essa solução, ela seria um número negativo. Se eu fizer 9 mais menos 4, daria 5. E menos 4 não está dentro desse conjunto dos naturais. Por isso que a letra C é que é a nossa solução desse problema. Mas vamos verificar a D e a E para ver o que a gente vai encontrar. Então, aqui, qual número menos 19 vai dar 15? Então, eu tenho que pensar na operação inversa. Eu vou somar 15 com 19. Então, 15 mais 19 dá 34. Então, o x seria 34. Se eu pegar o 34 e tirar 19, eu vou encontrar o número 15. Aqui também, 12 menos qual número vai dar 5? Tem que ser o 7, né? 12 menos 7 é igual a 5. Beleza? Então, aqui o 5, ele tá dentro desse conjunto. O 15 também vai estar dentro desse conjunto, continuando aqui a minha sequência de números. Então, a única alternativa que não seria correta é a C, porque aqui admite uma solução negativa que não pertence aos números naturais, tá bom, galerinha? Eu vou parar por aqui, para não me estender muito. Ainda hoje é o último dia de prova de vocês, logo a gente volta no chat. A lição de casa eu e a Prodiana daremos lá no chat, ok? Beijos e bye bye!